Bom dia, graça e paz, queridos. Amém. Shalom, shalom, shalom. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que bom estarmos aqui. Quero deixar hoje, trazer para você uma palavra, uma reflexão nessa manhã, uma meditação, Um tempo bom de Deus, esse dia lindo que o Senhor nos deu. Eu quero trazer para você uma palavra que a gente tem falado no discipulado, falado no treinamento de líderes de célula, nossa liderança, o nosso TL, todo domingo, uma bênção, um momento muito especial e você é convidado também a participar, ok? Está lá no segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Olha que exortação tremenda, que ensino maravilhoso. Ele diz assim: lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Essa palavra câncer aqui também é traduzida como gangrena. Aqui Paulo está dando a Timóteo uma exortação, falando para ele que ele tem que evitar os falatórios inúteis, conversas paralelas, palavras que não edificam, assuntos que trazem polêmica, que trazem divisão entre os irmãos. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Coríntios, falou isso, sobre que no momento que eles se reuniam, muitas vezes havia dissensões, falatórios, críticas, queixas, com o propósito de dividir, de criar facção, de criar, de trazer. Eu creio que isso é uma ação do inimigo. Que o inimigo, ele quando vê a harmonia, onde ele vê paz, onde ele vê cooperação, ele quer trazer desunião, quer trazer contenda, confusão, e muitas vezes usa o quê? Um comentário maldoso, um comentário malicioso, você sabe, aquele comentário assim, que tem um veneninho, aquele veneninho assim que fica... Então, às vezes, e ninguém está livre disso, até nós mesmos, muitas vezes, por estar triste ou chateado com alguma coisa, a gente faz um comentário, às vezes, que não é edificante. Ele fala para Timóteo, evita isso, sabe? Você seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios, palavras de contenda, conversas vãs, conversas... As más conversações corrompem os bons costumes. Então, muitas vezes a pessoa está caminhando bem. Nós vemos muito isso, infelizmente, já vimos. A pessoa estava bem, estava caminhando bem, estava feliz, estava alegre, prosperando, crescendo na igreja, tudo na vida cristã, na comunhão com Deus. Mas aí vem uma palavra, normalmente essa palavra ela surge como uma palavra de dúvida, uma palavra de crítica, uma palavra de desconfiança, e aí aquela pessoa é abalada, Ela se abala naquilo, ela fica com o seu coração assim, duvidoso, inseguro de caminhar, e aí começa a olhar para os lados, começa a olhar outros, começa até ver, às vezes, uma mesma situação com um outro olhar, e aí não mais um olhar benigno, um olhar de amor, um olhar de paciência, um olhar de compaixão, mas com um olhar de crítica, um olhar de juízo, um olhar de desconfiança. Então isso vem muitas vezes através de um comentário, vem através de uma palavra que foi liberada, que foi dada para alguém. Então ele diz, olha, evita isso. Quando vocês se reunirem na caminhada, evita discutir aquilo que não edifica, aquilo que não vai acrescentar. E nós precisamos tomar esse cuidado, tanto na nossa casa,
Porque muitas vezes uma palavra que um pai e a mãe falam, o filho menor tá ouvindo, e as crianças são muito literais, elas levam aquilo para a literalidade da coisa, para o fato concreto, né? E isso às vezes traz uma insegurança. Às vezes o pai e a mãe estão numa discussão e a criança já fica instável, achando que vai haver uma ruptura, uma separação, uma coisa. A mesma coisa às vezes na igreja. Você chega em casa, faz um comentário, né, sobre o culto, sobre alguém, sobre a roupa de alguém, e a criança está ali e ela é atingida por aquilo. Então são setas, né? Na verdade, quando a Bíblia fala setas inflamadas do maligno, essas setas normalmente são palavras que recebemos, são setas que atingem o nosso ouvido, aquilo que a gente ouve, os nossos sentimentos. A gente falou isso, né? O pensamento gera o sentimento, que gera o comportamento. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o sucesso como para o fracasso, tanto para a união como para a desunião. Então nós precisamos vigiar nisso. Por quê? Porque precisamos de um ambiente, melhor dizendo assim, um ambiente que seja um ambiente de Deus. O Otto tá participando aqui. E então esse ambiente, ele nos ajuda muito, né? Então cuida disso, até para que você não seja alguém que traga o câncer no meio da comunhão entre os irmãos, né? Porque a Bíblia diz que é uma coisa que Deus abomina, aquele que separa amigos. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que ouvimos, né? Até para não reproduzir. Às vezes estamos reproduzindo algo que não é bênção, que não é verdade, ou que é uma meia-verdade, ou que é uma opinião pessoal, não faz parte da palavra de Deus para aquele momento, né? Da direção de Deus. Então temos que confiar. A palavra-chave aí para evitar isso é confiança. Santidade, confiança, fidelidade, lealdade, amor, onde todas as coisas estão encerradas. Amém? Então seja no seu relacionamento, marido, mulher, familiar, ambientes de trabalho, não dê lugar a esses falatórios de crítica, de tristeza, mesmo na igreja, não dá lugar a isso. Dê sempre lugar a uma palavra de esperança, uma palavra de bênção, uma palavra de alegria, né? Uma palavra de fé mesmo. Às vezes acontece alguma coisa e está todo mundo assim, abalado, e você traga uma palavra de fé. Olha, Deus vai agir, Deus vai mudar isso, isso não vai acabar assim, Deus vai mover. E aí você vai ver que de fato Deus vai fazer, o milagre vem, a provisão vem, o livramento vem, e aí você, né, foi aquele que gerou vida, gerou bênção e não gerou tristeza ou maldição. Amém? Guarda o teu coração, guarda a tua boca, guarda os teus ouvidos no Senhor, para que a bênção de Deus esteja na tua vida e você seja um instrumento de bênção. Amém? Olha, um beijo, um dia abençoado, Deus abençoe você, Deus te fortaleça, te renove e que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, tua casa e sobre o teu dia, em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe você.